Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora dois recursos, dois softwares que podem ser bastante úteis para você, né, e que a gente usa na prática quando estou trabalhando com difração de raio-x. Em duas situações específicas. Um em que você não tem a mínima ideia da, daquilo que você tem no padrão de difração, né, você não sabe nada, não sabe qual constituinte existe ali naquele material, e um outro software que você, tendo noção daquilo que está presente, você vai ter mais recursos para ter certeza de que aquele padrão de fato corresponde ao material que você está pensando. Tá? Então, eu vou mostrar eles aqui, eu vou entrar aqui no Google, vou abrir uma janela aqui do Chrome, vou botar nessa tela aqui para vocês. Um deles é o MET, tá? Eu coloco M-A-T-H, melhor, M-A-T-C-H, exclamação, pode colocar Crystal. Aí você vai entrar aqui, nesse site aqui, ó, nesse MET, tá? É desse Crystal Impact. Então aí você vai seguir todas as instruções para baixar, né? Mas você pode vir aqui em Download, e aqui vão ter as versões de acordo com a máquina que você está usando, tá? Se é o Windows, se é Linux, tem o Mac também, e aí tem o Windows tanto 64 bits como 32 bits também. Aí você vai seguir e vai baixar. Feito isso, então eu vou abrir o site, o software aqui no meu PC, para mostrar para vocês como é que funciona. Vou botar ele nessa tela aqui, um instante. Pronto, ele vai abrir essa tela. Tá? E aí você vai ter que importar o material que você quer estudar. Então a ideia aqui é o seguinte: você fez um ajuste, uma medida de difração de raio-x, você tem um padrão de difração de raio-x, mas você não tem ideia daquilo de qual material que gerou aquele padrão. Mas você tem o padrão. Tá? Então você vem aqui, pode clicar aqui em Import. Aí você tem as opções de importar um arquivo .cif, que é um arquivo de informação cristalográfica, ou você pode importar mesmo um dado de difração de raio-x. Eu vou importar um dado que eu tenho aqui, eu sei na verdade o que é, mas vamos imaginar que eu não saiba. Tá? Um conjunto de amostras que eu estou estudando agora. Então na verdade não é essa daqui. Eu clico em Abre, ele deu um erro aqui, né? Eu cliquei no arquivo de formato errado. Esse é um arquivo .txt. Pronto, agora vai dar certo. Aí ele tem duas opções, se difração de raio-x ou se é nêutrons. A gente está com nêutrons, tá? Então, quem está fazendo a disciplina comigo, a gente está vendo só raio-x, tá? A gente não está vendo nêutrons. Ele é errado. Aí ele coloca aqui a opção de comprimento de onda, e ele coloca aqui já para o cobre, né? Que é a radiação mais comum que a gente usa. Aí ele coloca aqui 1.5418, 74,0 100 angstroms. Né? E tem outras opções aqui do cobre K alfa 1, K alfa 2, K alfa médio. Enfim, esse primeiro aqui é o K alfa médio. Eu acho que na verdade ele se enquadra melhor no K alfa médio aqui. Então, aí ele dá aqui as opções também, se a medida é em θ, 2θ ou distância interplanar. Tá? Aí é em 2θ. Aí você clica aqui em OK. Aí ele já vai abrir logo de cara, ele já está fazendo a leitura do padrão que eu carreguei aqui no programa, né? Só um detalhe, quando vocês baixarem esse software, ele vai ser uma versão de avaliação, tá? Ele vai ser válido provavelmente por 30 dias, mas aí, para a nossa disciplina aqui, já é suficiente, vocês vão fazer uma análise curta. Aí depois, no futuro, se vocês forem usar novamente, baixa ele novamente.
Outra observação também é que ele é similar a outros que existem por aí. Porque é uma versão gratuita, né? Versão que não é paga, mas, por exemplo, a Bruker, que é quem fabrica, é uma das empresas que fabrica equipamentos de difração de raio-x, ela tem o software dela com a base de dados dela. É importante que, na verdade, nem é o software, é a base de dados. E também, da mesma forma, as outras empresas também possuem esse software para fazer essa procura. Tá? Então, olha só, o que aconteceu aqui, né? Eu peguei meu padrão de difração, que é esse que está mostrado na tela. Eu, na verdade, sei o que tem aqui, mas vamos imaginar que eu não saiba. Tá? E aí ele automaticamente já identificou alguns picos, ele não identificou todos. A identificação dos picos é feita por essas linhas azul. E ele já carregou aqui abaixo algumas sugestões de possíveis materiais que eu tenho nesse padrão. Tá? Aí o primeiro que ele deu aqui, né, ele foi um óxido de zircônio. Tá? E ele apareceu aqui as porcentagens, essa última coluna que diz a porcentagem de certeza que ele tem. Então ele está falando que tem 88% de certeza, um pouquinho a mais que isso, de que esse material é óxido de zircônio. Aí ele tem aqui outras opções, que é zircônio, zircônio com chumbo, e por aí vai. Tá? Então, aqui cabe a primeira observação, que é o seguinte: você precisa ter noção daquilo que você tá tentando descobrir. Em que sentido? Você vai ter muita dificuldade se sua amostra for, por exemplo, um material totalmente desconhecido. Por exemplo, imagine que você trabalha com geologia, e aí você vai numa saída de campo, encontra uma rocha muito interessante, traz essa rocha para o laboratório, faz a moagem, bota no equipamento de difração de raio-x e obtém um padrão de difração. Mas você não tem a mínima ideia daquilo que está lá dentro. Nem quais elementos que estão presentes, nem quantas fases cristalinas distintas tem ali dentro, não tem ideia de nada disso. Né? Então, nesse caso, sua tarefa vai ser difícil, porque você vai ter que confiar bastante nessas sugestões que ele oferece para você aqui. Ok? Então, reparem que nesse caso aqui, ele me sugeriu diversos materiais, mas nenhum é o que eu de fato tenho aqui. Tá? Aliás, só um é o que eu tenho, que eu sei que é o óxido de zinco. Isso aqui é um padrão de difração de óxido de zinco. E ele aparece aqui como a minha quinta opção que ele sugeriu. Tá? A quinta opção mais provável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em confiar ou não nesse resultado que ele mostra para a gente. Se eu não soubesse que aqui nessa minha amostra eu tenho zinco e oxigênio, por exemplo, eu seria levado a crer que tem zircônio, mas na verdade não tem. Tá? A gente consegue fazer um refinamento mais, inserir alguns parâmetros, né, que nessa busca dele. Por exemplo, se eu sei que tem óxido de zinco aqui, então eu sei que, ou então se eu não sei que tem óxido de zinco, mas imagino que eu sei que tem zinco. Tem que ter zinco porque eu coloquei na minha síntese, já que eu estou fazendo o material. Então, eu posso vir aqui nessa tabela periódica que aparece ao lado, clicar no zinco aqui, aí quando está com o verdinho, eu estou querendo informar para ele que tem que ter zinco. Tá? Então, aí ele já vai me dar mais opções. Às vezes me dá uma opção mais estranha aqui, que é essa segunda, que tem uma fase cristalina que tem lítio, tem oxigênio, tem zinco e por aí vai. Mas não é essa que eu estou estudando. Tá? Eu sei que não é porque eu fiz a síntese desse material e não coloquei lítio lá. Tá? No princípio não tem. Se eu quiser colocar outro elemento que tem que ter também, eu posso clicar aqui no oxigênio, que eu sei que tem oxigênio. Tá? E se eu quiser, por exemplo, que não tenha algum deles, eu posso clicar aqui em nome e vamos supor que eu sei que não tem alumínio aqui. Então já me deu uma outra opção. Tá? Aí eu posso clicar aqui em a parte nesse N aqui, né? E aí eu posso dizer se tem, pode ter, sei lá, cobre, níquel e cobalto, por exemplo. Pode ter um dos três.
Aí ele não me deu opção. Tá? Aí se eu fiz a minha busca e não deu certo, eu posso clicar aqui em reset, aí ele vai recomeçar, né? Aí vamos fazer de novo. Vamos supor que está aqui o zinco, ou melhor, dar um reset de novo. Vou marcar aqui all, vou colocar zinco de novo. E cadê as opções? Um instante. Pronto, vou marcar aqui. Vamos supor que seja essa primeira, que deve ser. Ele deu aqui que é um óxido de zinco. Aí ele colocou aqui com 80 e tantos por cento de certeza. E eu sei que é porque o objetivo da síntese era produzir óxido de zinco. Então eu posso vir aqui e dar um clique duplo. Aí ele já vai deixar isso fixo. Eu tenho purezas nessa amostra. Eu coloquei que é uma amostra que tem óxido de zinco, mas a gente estava tentando inserir ITERB nessa estrutura cristalina. Então, esse pico que apareceu aqui do lado, aqui, ó, não sei se dá para ver, se dá, né? Acompanhando aqui na outra tela, é esse e mais outros picos pequenos que aparecem aqui são resultantes, na verdade, de uma fase de impureza que formou a partir desses íons de ITERB que eu inseri. Então, se eu quiser identificá-los, eu posso pedir para ele encontrar mais picos. Tá? Eu clico aqui em Pick Search, para ver se ele acha mais picos aqui. Não achou? Vou só fazer um detalhe aqui. Ver. Então, o que, que eu posso fazer? Eu já disse que tem que ter óxido de zinco, né? Eu vou desmarcar aqui e vou pedir para ele procurar o ITERB. Tá? Então, o ITERB está aqui embaixo. Vamos ver se eu já identifico. Tem que ter ITERB, tem que ter oxigênio. Eu sei que formou um óxido de térbio. Tá? E ele até encontrou aqui, ele marcou aqui algumas posições, né? Mas ele não achou, na verdade, essa fase que eu queria. Então, vou desmarcar aqui novamente. Estou processando com o térbio aqui. Então, vou coagir o térbio. Então, mas nenhuma das fases é o que eu tenho. Eu quero que ele tenha isso e oxigênio. Porque, né, eu sei que na síntese oxigênio é importante. É abundante, na verdade. Né? Então, ele deveria aparecer aqui, não apareceu, porque a minha base de dados é um pouco limitada, né? Mas, dependendo, se você não tem muita ideia daquilo que pode estar disponível do seu material, esse software ele é útil, ele pode ser útil, tá? Porque ele vai te dar possíveis candidatos para esse padrão de difração que você obteve, tá certo? Aí você pode refinar outras coisas aqui, você pode vir aqui em estrutura e dizer, por exemplo, esse material só pode ter estrutura cúbica. Então você vai desmarcar aqui todos os outros aqui, tá bom? Então você acha que ele só tem hexagonal, deixa só hexagonal marcado. Aí você pode clicar aqui em Properties, aí você pode inserir aqui também a densidade, a cor do material, e aí por aí vai. Você pode separar em alguns intervalos, e se tiver relacionado com alguma referência bibliográfica, você pode inserir aqui também. Tá? Mas geralmente o mais prático é nessa parte aqui de composição. Você consegue ter alguns chutes em relação àquilo que o material possui. Tá? Deixa eu dar um reset aqui de novo. Vou marcar tudo aqui.
tá certo? Então, é isso. Esse é um dos softwares que é o MET, tá? E aí tem outros similares. O outro software, vou não salvar aqui, outro software que a gente tem disponível por aí, que vai ajudar a gente também, é esse outro software, deixa eu fechar o que eu já tenho aberto, que é o Net, desculpa, é o Diamond, tá? Para isso você pode entrar no Google também, na disciplina Física do Estado Sólido eu deixo um link disponível, mas você pode colocar no Google Diamond, que é diamante, né? Eu boto um crystal aqui só para ele. Se que é Diamond Crystal é difícil que ele vai achar diamante ainda, né? Você pode colocar. Ó, aí ele vai aparecer aqui. Ó. É da mesma empresa, essa Crystal Impact, mesma organização. E aí você vai fazer o download, que está disponível aqui embaixo. Tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês. Vou deixar para aprender. Aí vai funcionar um pouco diferente. Nele você não vai carregar o. Você não vai carregar um padrão, você vai carregar um arquivo .cif. Tá? Para encontrar esse arquivo .cif, você pode vir aqui no Google, vamos vir aqui no Google novamente. Você pode entrar aqui e coloca Open Crystallographic Database, que é esse COD aqui. Ó. Isso aqui é uma base de dados que contém diversas informações sobre estruturas cristalinas. E ela é uma base de dados aberta. Tá? Ela não é a mais completa, mas como é livre, é bastante útil para a gente. Então, como é que funciona aqui? Né? Eu vim aqui, abri o site, vim aqui em Search, e aí eu vou obter eu vou procurar aqui esses arquivos que a gente chama de .cif, e esse CIF é de arquivo de informação cristalográfica. Tá? Ele vai trazer todas as informações que a gente precisa para gerar um padrão de difração de raio-x teórico para o material e também para criar um modelo tridimensional do cristal. Tá? Então, imaginando que o meu cristal tenha, eu sei o que eu fiz assim, né? Que minha amostra ela tem, por exemplo, zinco e oxigênio. Então, para fazer essa procura, eu venho aqui nessa parte de search. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo que tem 1, 2, 8 elements. Aí você coloca aqui os elementos que você acha que tem. Então, como eu sei que tem zinco, eu escrevo zinco aqui, boto ZN. Eu sei que tem oxigênio, boto oxigênio aqui, tá? E aí eu venho aqui abaixo e dou um send. Aí vai procurar. Aí ele vai abrir essa janela, né? Mas a minha nossa, eu sei que ela só tem óxido de zinco, vamos supor, né? Então ela não tem essa, por exemplo, a primeira opção que ele deu para mim tem hidrogênio, oxigênio, fósforo e zinco. A segunda tem flúor, ferro, hidrogênio, oxigênio e zinco. Minha amostra não tem nada disso. Tá? Então eu posso refinar essa procura vindo aqui em Search. Aí eu vou colocar aqui zinco, oxigênio, e aqui abaixo eu tenho essa opção aqui, ó, Number of distinct elements minimum and maximum. Eu sei que o máximo de elementos distintos que eu posso ter aqui, já que eu quero o do zinco, são 2. Então eu deixo 2 aqui. Aí eu dou um send de novo. Ele não vai abrir aqui as outras opções em que aparecia flúor, hidrogênio e por aí vai. Tá? Ele vai me restringir a pesquisa só a materiais que tenham zinco e oxigênio. Então ele vai me dar várias opções aqui. Tá? Então, ele dá uma lista bem grande, porque o óxido de zinco é um material bastante conhecido. E o que tem diferença de uma opção para outra? Ele coloca aqui, ó, por exemplo, a primeira é óxido de zinco, ele vai dar o grupo espacial. Esse grupo espacial está relacionado com a simetria do cristal. A gente estudou isso na disciplina Física do Estado Sólido, teve um seminário falando um pouquinho sobre isso, mas é um símbolo, uma simbologia para a simetria do cristal.
que é esse P63MC. Aí ele coloca aqui os valores dos parâmetros de redes do óxido de zinco, ele é hexagonal, tá? E aqui os ângulos, 90, 90 e 120, e o volume da célula. Aí tem outras opções aqui, mas a maioria é óxido de zinco da mesma estrutura, P63MC. Então vai mudar um pouquinho de uma para outra os valores dos parâmetros de rede, tá? Mas quando você for utilizar um arquivo como esse, essa diferença aqui é praticamente irrelevante. O que muda bastante, que a gente tem que tomar cuidado, é se o grupo espacial for diferente. Por exemplo, esse P63MC é muito diferente desse FN-3M. Esse F3, FN-3M é um cristal cúbico. Tá? Então, para usar esse arquivo .cif, é só a gente fazer o download aqui. Aí ele baixou o arquivo. Se você quiser dar uma olhada na forma desse arquivo, a gente pode abrir. Um arquivo que abre no bloco de notas. Tá? Se a gente observar aqui, tem uma série de informações no cabeçalho. Tá? E aí ele vai dar algumas informações aqui abaixo, que eu vou destacar, né? É o tipo de simetria, que é hexagonal, é o nome, óxido de zinco, esse zinc oxide. A simetria aparece aqui, ó, P63MC. Aparecem aqui os ângulos, 90, 90, 120. Os parâmetros de rede, 3.22, 3.22, 5.2. O volume, a densidade, informações de código, por aí vai. Esses símbolos aqui estão relacionados com a simetria do cristal, a gente não vai entrar em detalhe. E ele apresenta aqui também as coordenadas das posições dos átomos de zinco e oxigênio dentro da célula cristalina. Tá? Então ele dá um monte de informação aqui que o software vai usar para fazer uma representação dessa estrutura e também vai usar para fazer gerar um padrão de difração teórico. Né? Vou abrir o Daemon e vou abrir esse arquivo que eu acabei de fazer o download. Para abrir, né, eu vou vir aqui, ó, Create a New Document. Aí tem aqui as opções, você vai vir nessa terceira, que é Insert Data Set from a File. Você pode inserir os dados manualmente, mas aqui eu vou abrir o arquivo.cif, já que as informações estão todas lá. Eu vim com download, eu acabei de fazer esse download aqui, né? Eu baixei esse. Eu vou pedir para abrir. Aí você vai dando avançar. Aqui não precisa mudar muita coisa, pode ir dando avançar que ele vai abrir. Aí falou que foi inserido. Aí se a gente vir aqui, ó, a primeira coisa que eu vou destacar para vocês é que ele vai nos dar uma representação tridimensional dessa estrutura. Tá? E eu consigo clicar, por exemplo, aqui embaixo, nesse botãozinho aqui, ó, que é o Rotate. Eu clico aqui, eu consigo ir com o mouse e girar a estrutura. Então eu consigo ver aqui, tridimensionalmente, como é o cristal, né, de óxido de zinco. Lembrando que em azul é o zinco e vermelho é o oxigênio. Ele já traz essa estrutura. E aí eu consigo ver aqui que esses ângulos não são de 90 graus. Se eu girar aqui da parte de cima, eu vejo que eles são de 120. Tá? Eu consigo tirar, por exemplo, essa perspectiva que ele está colocando aqui. Mas se eu quiser ver mais átomos, eu posso clicar nesse botão com o losango, hexágono aqui, ó. Esse aí, não, é esse lado, ó. Eu consigo ver a estrutura com mais átomos aqui. Então eu consigo girar ela, né, e ter uma noção de como que é essa estrutura cristalina, tá? Certo? Eu tenho essas informações aqui, eu consigo ter uma representação tridimensional. O que eu posso fazer também? Né? Tendo isso, eu posso medir, por exemplo, distâncias. Nesse botão que está aqui no cantinho, está aqui Measure, não é isso. Qual que era? Esse outro aqui é Measure Distance. Você clica nele, você pode medir a distância de um átomo no outro. Por exemplo, desse oxigênio até esse zinco aqui. Ele está dando que a distância é nesse modelo, nesse arquivo teórico, né?
ele deu aqui 1,9695 anos, tá? Se eu quiser medir essa distância daqui por até um outro, ele também vai me dar. Se eu quiser medir a distância, deixa eu ver se ele faz aqui, né? Vou pegar aqui, um daqui com esse outro aqui, da mesma distância, tá? Esse com esse, mesma distância. Se eu quiser medir o ângulo também, eu venho nesse outro botão, que está aqui Measure Angle, medir o ângulo aqui entre esse e esse. Então dá 109 graus, mais ou menos. Tá? Então, se eu quiser medir a distância, o ângulo entre esse e esse outro, me dá 109. Ou então, deixa eu ver se eu tenho outra opção aqui. Esse, aquele, acho que é a mesma coisa, tá? E vamos ver esse daqui, esse, aquele, mesma coisa também, tá? Então a gente tem essas opções aqui no Diamond. E uma outra opção também que pode ser útil para a gente, principalmente se a gente está tentando encontrar um candidato para aquele padrão de difração que a gente obteve, mas que não tem muita certeza de quem é o responsável por isso, qual o material, eu posso clicar nesse botãozinho que tem aqui em cima, ó, e que aparece aqui escrito, View Powder Pattern, ver o padrão de pó, né? Que é o padrão de difração de raio-x. Ele vai gerar para a gente aqui embaixo um padrão de difração de raio-x que é esperado para o óxido de zinco. Isso ele está fazendo com base nesse comprimento de onda aqui, né? Eu vou pegar um intervalo um pouco menor, vou botar aqui de 30 até 70 para ficar melhor de ver. Então, um Enter aqui ele já vai. Então, eu vejo que eu teria que ter um pico aqui em aproximadamente 32 graus, um aqui em 34,5, um aqui em 36,5, o maior deles, algum outro próximo aqui é 48, próximo a 52, aliás, 54, por aí vai, tá? Não, 57, próximo a 57, por aí vai. Se eu quiser ter mais detalhe disso, eu posso olhar aqui nessa parte superior, eu tenho aqui para esse padrão, né, onde aproximadamente eu deveria verificar esses picos de difração, né? Então tem aqui os valores de 2 step, 32,071 e por aí vai. E ele aparece também aqui os valores de HKL que cada um desses picos são referentes, tá certo? Então essa é uma segunda opção para vocês. Vocês vão lá no site Open Crystallograph Database, que é esse que eu mostrei aqui, né? Joga lá os seus possíveis candidatos para que estejam naquela sua amostra. Então, por exemplo, você fez produziu uma amostra lá de nanopartículas, que é bem comum dentro da física, por exemplo, na física de materiais. E você está desejando inserir lá, ou está inserindo, né, zinco, ferro e oxigênio, por exemplo. Então, você entra com essas informações aqui nesse site, né, procurar por esses elementos, e aí você vai ver possivelmente quem se formou. Aí você baixa esses arquivos .cif, os diferentes que tiverem disponíveis aqui no site, e aí você pode usar o Diamond para gerar esse padrão de difração teórico, e aí você compara com o padrão de difração real que você obteve, para ver se está próximo ou não, tá? Essa é uma opção. Aí você vai procurar, aí você vai estar limitado ao número aqui de opções de arquivo .cif que tem nesse site, ou em outra base cristalográfica que você utilizar. Agora, se você for utilizar o software MET, você está limitado aos recursos, né, e a quantidade de dados que ele tem no banco de memória dele. Então, são duas opções que você pode seguir. Eu, geralmente, sigo essa segunda. Né? Tá? Eu procuro aqui no Crystallograph Open Database, e aí, a partir daqui, eu uso o MET, por exemplo, MET não, o Diamond, e aí eu gero esses padrões de difração teóricos, e aí eu comparo com o padrão de difração que eu obtive. Tá?
Então, essas são duas opções que vocês podem seguir, ok? Então é isso, pessoal. Sei lá.